grande Steve Jobs foi expulso da própria empresa, né? A Apple, a gente sabe que foi a criação do Steve Jobs, né? Ele foi cofundador, mas ele era o principal rosto da empresa, ele era o CEO, era o gênio criativo, né? E como esse cara perdeu o controle daquela que veio a ser uma das maiores empresas do mundo. O Steve Jobs, né, o gênio que criou o Macintosh, né, esse cara que tem várias ideias e posteriormente veio criar o iPhone, né, coisas que realmente revolucionaram toda a nossa realidade, né. O Steve Jobs fez parte disso. Ele realmente é um dos maiores gênios da história da humanidade. E como empreendedor de fato, talvez ele seja o mais brilhante que passou. A gente tá vendo aqui o Elon Musk, né? O Bill Gates. São caras realmente fora da curva também, não tem nem como comparar. Mas o Steve Jobs tem esse misticismo por ele, né? As pessoas têm essa lenda criada sobre o Steve Jobs. E por mais brilhante que ele fosse, né? Criativo do seu modo, ele foi expulso da própria empresa. O criador foi expulso da criação. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre essa história. Vamos lá. Só para contextualizar por que isso acontece, né? Só para deixar claro, o Steve Jobs não está sozinho, tá? Vários empreendedores, vários CEOs jovens que fundam startups constantemente são substituídos, tá? E por que isso acontece? Basicamente é o seguinte, né? O CEO tem realmente a visão, né? Ele visa como vai ser a empresa. Ele vende para os acionistas, mas em determinado momento, aquele negócio, aquela startup se profissionaliza, né? Aquela ideia realmente aconteceu, né? Só que a partir dali, os investidores, os novos investidores que vão chegando, começam a achar que talvez o CEO, né, o fundador, seja um pouco difícil de controlar, né? Não seja tão profissional assim, como no caso do Steve Jobs. Ele tinha várias peculiaridades, né? Andava descalço, muitas pessoas reclamavam até do seu cheiro, né? Ele não tomava banho constantemente. Era um cara excêntrico na palavra, né? E isso incomodava muitas pessoas. Imagina você investindo milhões, quem sabe até bilhões ali na empresa, com bilhões de fundos arrecadados ali, de investimento, e você ter que lidar com esse tipo de pessoa que passa uma imagem de não profissional, né? Por mais genial que fosse. E muitos investidores se incomodam com isso. O Steve Jobs não é um caso à parte, né? Como já falado, o Elon Musk também já passou por isso. A sua primeira empresa, Zip2, e também posteriormente veio passar no PayPal, né? Sendo substituído, tá? O Elon Musk já sofreu 2 golpes desse tipo. E aqui para esse vídeo, né? Eu vou estar me baseando 100% na biografia do Steve Jobs e também para estudo também, eu tive que ler a biografia do Elon Musk, tá? Ambos os livros são escritos por um jornalista incrível, o Walter Isaacson, né? O Walter Isaacson, que se propõe a escrever realmente, contar as histórias das maiores mentes, talvez, da história da humanidade, né? Ele não só escreve sobre empreendedores, sobre pessoas envolvidas com tecnologia. Não, ele já escreveu sobre Leonardo da Vinci e Einstein também, e vários outros, né? Walter Isaacson faz um trabalho completo, realmente. E aqui a gente vai ver muito o que aconteceu nesse episódio da vida do Steve Jobs, tá? E por que isso aconteceu? Por que ele foi tirado da Apple e como isso realmente causou algo difícil, um momento muito difícil na vida dele. Por baixo dos panos, né, dessas empresas é muito sujo. A gente sabe que quando envolve tanto dinheiro assim, as pessoas realmente agem muito de má fé. No caso, por exemplo, do Elon Musk, né, como eu já trouxe aqui, o PayPal foi um dos maiores golpes que ele sofreu, porque no caso o Elon Musk era o CEO, ele foi fazer uma viagem de lua de mel, viagem essa que ele já tinha deixado há muito tempo de
adiando ela cada vez mais porque a empresa precisava dele. No momento que ele decidiu que estava tranquilo e que ele poderia sim fazer a sua lua de mel, né, como qualquer um gostaria de fazer, no momento da viagem, assim que ele embarcou, ele recebeu o telefonema que ele não era mais CEO, tá? Para você ver o nível de sujeira que tem por baixo dos panos dessas empresas, dessas grandes empresas que a gente normalmente só ouve as boas notícias. Basicamente, isso acontece muito por conta do ego também entre as pessoas. No caso do Elon Musk, o ego, uma disputa de ego muito grande ali também. Depois eu posso até estar trazendo essa história com mais detalhes, né? Envolve dois bilionários, né? O Elon Musk e o Peter Thiel ali. Uma briga ferrenha de egos ali. Mas basicamente um dos outros grandes motivos para isso ocorrer, a troca do CEO, é basicamente a empresa não mais confiar no criador, né, no cofundador, no cara que teve a visão inicial do projeto da empresa, né? Eles perdem a confiança, né? Substitui por um executivo ali, um CEO com mais experiência. A maioria dos casos é sempre essa a desculpa, né? À medida que a empresa vai ficando grande, né, começa a ter basicamente um jogo político ali. Você começa a ter aliados, conselheiros, novos executivos vêm chegando, né? Disputas internas ali, essas picuinhas de projetos que você acha que não vai levar a nada, mas no final acaba explodindo algo maior, né? Ali dentro, internamente. Decisões estratégicas também dos investidores impactam nessa decisão de tirar o fundador do seu projeto, da sua criação. Mas como de fato isso começou a ocorrer, né? Como Steve Jobs foi tirado do seu cargo máximo na empresa? Bem, a gente tem que voltar para 1984, tá? Ano que o Macintosh estava sendo lançado, tá? Macintosh, que até o presente momento ali era a grande versão, um grande amor da vida do Steve Jobs, né? Era realmente algo revolucionário para a época, tá? Mas por incrível que pareça, vendeu muito mal, muito abaixo do esperado, tá? E era um produto extremamente caro para ser fabricado. O Steve Jobs, como a gente foi conhecendo essa figura ao longo do tempo, né? Ele é muito perfeccionista, né? Ele é um cara extremamente metódico ali, intenso nas suas opiniões, né? Dificilmente qualquer pessoa ia conseguir convencer o Steve Jobs a mudar de opinião relacionada ao seu projeto, né? O Macintosh foi isso no caso. As pessoas sabiam que o produto estava muito caro e que seria difícil ter lucro com esse produto, mas o Steve Jobs permanecia com cabeça dura relacionada a isso, né? Em compensação, outro produto da empresa da Apple faturava rios de dinheiro. Era realmente o carro-chefe da empresa na época, que era o Apple II, que o Steve Jobs detestava, tá? Ele odiava esse produto. Mas, ainda assim, um ano antes, tá? Em 1983, o Steve Jobs cometeria o seu maior erro, tá? Na empresa, naquele presente momento. Ele até então era o CEO da empresa, tá? Mas internamente as pessoas já queriam trocar. Porém, como o Steve Jobs tinha um grande poder ainda na empresa, ele mesmo decidiu procurar o seu substituto, alguém com uma visão inovadora, também que ele considerava um excelente executivo e principalmente também iria compartilhar os seus ideais ali. Ele ainda teria uma grande influência na sua empresa, né? Alguém que ele conseguisse também, de alguma forma, influenciar, tá? Porque o Steve Jobs era esse cara, né? Era esse cara que, pelo seu carisma, pelas suas ideias, pelo seu jeito, ele conseguia muito bem manipular as pessoas, né? Muitas pessoas acreditam que esse foi um dos fatores que veio a tornar esse cara realmente o gênio, né? Ele não era um excelente programador, ele não era a melhor pessoa, tecnicamente falando, para os seus projetos, mas ele era um excelente vendedor de ideias também, né? Ele era um cara extremamente carismático, com ideias bem
fixadas na sua mente. Isso a gente tem que concordar, né? Quando um cara desse colocava uma ideia na sua mente, a gente faz paralelo a vários outros aqui. O próprio Elon Musk, que já foi citado no vídeo, né? Quando caras desse nível colocam ideias na mente deles, nada faz com que esses caras sejam convencidos do contrário, né? A não ser a própria lei da física, né? A natureza demonstrando se aquela ideia vai para frente ou não. Tirando isso, nenhuma outra opinião vai mudar o que eles pensam. Mas o caos de verdade na Apple vai começar em 1985, tá? Quando Steve Jobs já sentia que o seu escolhido não estava tão parelho assim com as suas ideias como ele imaginava e como ele queria, né? Aos poucos, o John Sculley começou a acreditar que o Steve Jobs estaria prejudicando a empresa com as suas ideias, com o seu ferrenho conflito com o Apple II. Basicamente, o Macintosh seria até um rival do Apple II ali de produtos. A empresa estaria competindo com ela mesma. E isso não só o Macintosh estaria muito mal nas vendas por conta disso, mas também estaria prejudicando o principal produto da empresa naquele momento. Tudo isso fez o Steve Jobs ficar maluco da cabeça, né? Imagina só, né? Um produto que ele odiava, que era o Apple II, para ele era ultrapassado. Então, o Steve Jobs tentou dar um golpe silencioso ali, né? Quando o Sculley viaja, faz uma viagem de negócios, o Jobs reúne um grupo de aliados e decide voltar novamente como CEO. Mas o Sculley descobre isso e o caos começa. E o Sculley ali, obviamente, como a gente pode imaginar, se sentiu extremamente humilhado com a situação inteira, né? Imagina, você é chamado, convocado pelo fundador da empresa, ele te coloca com todo o prestígio do mundo, o maior cargo possível ali, e anos depois, toda essa sua amizade, você constrói uma amizade com ele, tá? E tudo isso é desfeito de uma hora para outra por conta de ego. Rapidamente, o Sculley convocou uma reunião de emergência entre o conselho da Apple, tá? Para discutir como ficaria a situação entre ele e Steve Jobs. Na frente de todos os executivos ali, ele pediu uma votação entre ele e Steve Jobs, realmente, né? Quem ficaria e quem perderia. E o Steve Jobs, obviamente, saiu como perdedor. Ele perdeu o controle dos projetos que ele participava, do Macintosh, e basicamente na empresa ele ficou sem função alguma. Ele não foi demitido, tá? Oficialmente ele não foi demitido, mas internamente as pessoas já percebiam que ele não tinha influência nenhuma na sua própria empresa. O Steve Jobs, se sentindo humilhado alguns meses depois, ainda remoendo tudo aquilo por ter sido rebaixado na sua empresa que ele criou na garagem da sua casa, na casa dos seus pais, todo esse apego emocional que ele tinha com a Apple, ele se sentiu que realmente o ciclo tinha chegado ao fim, né? Ele teria que pedir demissão. O conselho não conseguiu demitir o Steve Jobs, só rebaixou ele ao nada, basicamente. E o cara realmente decidiu sair fora, tá? Ele pediu demissão e realmente o cara não perde tempo, tá? O Steve Jobs, esses grandes empreendedores que a gente constantemente ouve falar, né? Esses caras que surgem, caras que realmente fazem acontecer, tem esse quesito, né? Eles não perdem tempo. O Steve Jobs, assim que foi demitido, já fundou outra empresa, uma empresa até famosa, que foi a Next. E ainda uma empresa de computadores, tá? Não mudou de setor. O cara queria competir com a própria Apple. E esse episódio do desligamento do Steve Jobs da Apple é um dos mais famosos de todos os tempos, né? Dentre qualquer empreendedor que em algum momento parou um tempo da sua vida para estudar sobre empreendedorismo, já bateu nessa história do Steve Jobs, né? O gênio que foi tirado da sua própria empresa e criou posteriormente a Next e depois comprou a Pixar, né? Steve Jobs faz parte desses empreendedores que não teve sucesso apenas em um setor,
mas em vários, né? No caso aqui, o de animação também. Em 1997, a Apple totalmente desesperada, tá? Tava afundando, tava em queda livre, compra a Next, tá? E junto com a empresa, traz o Steve Jobs de volta, tá? Aqui a Apple realmente percebeu que precisava do seu fundador de volta. Os executivos não viam outro caminho. E junto com o Steve Jobs vem várias inovações, né? O iMac, o iPod e o queridinho iPhone, né? O cara veio para revolucionar tudo que a gente conhecia até o presente momento de tecnologia. Com o Steve Jobs voltando à Apple, seria completamente mudado, né? Seria um novo começo para a tecnologia. A saída de Steve Jobs da Apple não foi um fim, né? Foi o prólogo do maior comeback da história das empresas de tecnologia, né? O cara realmente voltou e com ele várias inovações.